Olá, querido irmão, querida irmã, sejam bem-vindos mais uma vez a este momento de estudarmos um pouco a Palavra de Deus, com referência ao batismo do Espírito Santo. Hoje ficamos de analisar sobre Laodiceia a questão do vomitar-te, né? Deus está a ponto de vomitar da boca. O que é que significa isso? Mas antes, vamos fazer uma oração para abrirmos a palavra. Pai querido, obrigado pela tua bênção, por estarmos nesse momento tendo a oportunidade de abrir a Bíblia e estudá-la. Que o Senhor nos batize com o Espírito Santo, nos dê entendimento, discernimento, para que possamos, ó Pai, ouvir a tua voz e seguir os teus conselhos. Abençoa, Pai, a nós, todos que estão acompanhando esta mensagem. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ler mais uma vez Apocalipse, capítulo 3, só os primeiros versos, para a gente ver exatamente essa questão do vomitar-te, né? Deus está a ponto de vomitar da sua boca. Por que isso acontece? Vamos lá. Apocalipse 3, verso 14 a 16. Acompanhe aí na sua Bíblia. E diz assim: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Quando nós estudamos, sobre esse assunto já no vídeo anterior e nos outros também antes desse, nós percebemos como Deus tem trabalhado para imprimir na mente e no coração dos seus filhos as suas leis. E nós lemos alguns textos aqui sobre isso. Mas perceba que Laodiceia, na profecia, é o último período da história da igreja cristã. Essas 7 igrejas de Apocalipse, elas começam ali no tempo da igreja apostólica e vai terminar na volta de Jesus. A igreja de Laodiceia é esta última igreja, é a última fase da história da igreja, tá certo? Então, da período aqui do tempo do fim, né? Período aqui da aproximadamente 1798, 1844 para cá, tá? Até a volta de Jesus. Essa igreja de Laodiceia, esse período da história em que Deus tem uma repreensão muito forte. Ele está dizendo: eu estou a ponto de vomitar, porque nem és frio nem quente. És morno. Então é como se quisesse as duas coisas ao mesmo tempo, né? Quer ser quente, mas não quer deixar o frio do mundo, né? Das paixões do mundo, do pecado. E tenta fazer uma mistura. E quando você mistura água quente com água fria, o resultado é água morna. Então essa é a configuração desse período da história da igreja, né? Uma igreja que não se aproxima totalmente de Deus, mas também não se afasta tanto de Deus e fica ali tentando ganhar o céu e o mundo ao mesmo tempo. Mas só que não tem condições, né? Deus está dizendo que está a ponto de vomitar. Bom, nós vimos já sobre o selamento, né? Mas eu quero repetir novamente aqui os textos, porque tem um texto que a gente não leu e eu quero ler com vocês hoje. Vamos abrir primeiro Apocalipse 7, tá? Apocalipse 7, o verso 2 e 3, né? Apocalipse 7, verso 2 e 3. E diz assim:
Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Esse selamento é uma separação, né? Deus está selando os seus servos com o selo dele, o selo de Deus. Nós vimos aqui que o selo de Deus, ele é imprimido em nós através do Espírito Santo para a obediência à palavra e à lei de Deus. Então esse selamento acontece para a obediência. Aqueles que vão ser selados é porque já entraram numa vida, num pacto de fidelidade com Deus, né? Numa atitude de obediência a Deus, a sua palavra, a sua vontade, a sua lei. Então esses serão selados. Tá? Só relembrando que a gente já viu aqui durante os outros vídeos. Agora tem um texto que fala de selamento que é assim um tanto dramático. Eu quero ler com vocês aqui agora, tá? Vamos abrir a Bíblia em Ezequiel, capítulo 9. Ezequiel 9. A partir do verso 1, mas a gente não vai ler todo, porque senão o tempo não dá. Mas vamos ler aqui o verso 4 até o verso 6. Ezequiel 9, verso 4 ao verso 6. Está falando também de selamento. E da cidade de Jerusalém, né? Então a igreja de Deus. Laodiceia também está ali sendo arguída por Deus. É a igreja de Deus. Então as fases da igreja do período, Deus está se referindo ao seu povo dentro de cada período. Então aqui em Ezequiel, Deus está falando para Jerusalém. Ezequiel 9, verso 4 até o 6. Diz assim: e lhe disse: passa pelo meio da cidade de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Aos outros disse, ouvindo eu: passai pela cidade após ele, então após esse que está selando, né? E sem que os vossos olhos poupem, e sem que vos compadeçais, matai. Olha que ordem, hein? Matai. Verso 6. Matai a velhos, a moços, a virgens, crianças, mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem, aí no sentido genérico, né? Humanidade, a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis, e começai pelo meu santuário. Aqui está uma visão também do selamento, aqui no caso o selamento do povo de Deus também, aqui em Jerusalém. Tanto Ezequiel como Apocalipse 7, Ezequiel 9 que nós lemos aqui, Apocalipse 7, está falando de um selamento onde Deus está separando o seu povo para não ser destruído. Mas que povo é esse? Porque já está em Jerusalém o povo de Deus. Porque dentro do povo de Deus tinham alguns que eram insubordinados, não queriam se submeter a fazer a vontade de Deus, a obedecer a Deus. Então, houve o selamento para que pudesse, ao ser destruído, nenhum que fosse selado deveria ser destruído. Então, em Apocalipse é a mesma coisa. O selamento vem para separar aqueles que são realmente fiéis, que estão nas mãos de Deus e querem se submeter a Ele, querem viver com Ele, querem fazer a vontade dEle. O que é que tem isso a ver com Laodiceia, né? Estou a ponto de vomitar. Essa figura de linguagem, né? de vomitar, de ser vomitado da boca de Deus, corresponde exatamente a essas duas visões. A visão de Ezequiel, né, corresponde ali ao extermínio
Então quem não é selado é exterminado. Na visão de Apocalipse, quem não é selado não é poupado das calamidades, das pragas que acontecerão nos últimos momentos da história desse mundo, antes da volta de Jesus. Então, ser vomitado da boca de Deus corresponde a essa referência, a referência de que Deus vai poupar os selados, mas vai permitir que os que não são selados sejam exterminados. Sabe, isso não é uma questão... muitas pessoas podem achar isso aqui, né, ler um texto como esse de Ezequiel e dizer assim, mas como Deus pode fazer isso, né, matar crianças, mulheres, velhos, mandar matar. Amigos, amados, quando chegar o dia final, na volta de Jesus, aqueles que forem para o céu é porque aceitaram a Jesus de todo o coração, aceitaram o sacrifício de Cristo e entraram numa aliança com Ele. Porque nem todos vão para o céu. A Bíblia é clara quando apresenta que o diabo, seus anjos, a besta, o falso profeta, o dragão e os seus seguidores, né, que recebem a imagem da besta, o sinal, né, da besta, serão destruídos juntos com esse poder maligno. Então haverá uma destruição no final. Deus não vai salvar todos. Ele quer salvar todos, mas Ele só vai poder salvar os que estiverem selados. Por isso, a grande necessidade de hoje, estarmos pensando nisso, preocupados com isso, avaliando a nossa vida, como estamos vivendo hoje, o que estamos fazendo na nossa vida. E algumas pessoas pensam que estão bem. Não, eu acredito em Deus, eu não faço mal a ninguém, né? Eu dou esmolas para quem me pede, uma pessoa pede um prato de comida, eu dou, uma pessoa precisa de roupa, eu dou, né? Eu não desejo mal a ninguém, eu nunca matei ninguém e tal, e vai se justificando, achando que com esses atos, que são importantes, que devem ser feitos, né, a pessoa acha que ela já está bem, que já está salvo, porque não fez nada de mal até agora, está tudo bem. Mas, queridos, nós precisamos ter cuidado, porque a gente pensa que uma coisa que estamos fazendo está bem, mas pode ser que estamos deixando de fazer outras que estão nos avaliando. O céu está avaliando, sabe? O anjo do Senhor, os anjos estão anotando, estão fazendo um relatório de todas as nossas atitudes, toda a nossa vida, todas as nossas decisões, nossa maneira de agir, de pensar, de fazer as coisas, tudo é anotado. Então, na palavra de Deus, tem dois textos aqui que eu quero ler com você, porque muitas pessoas ficam questionando, algumas têm dúvida, outras questionam. Será que eu preciso realmente guardar a lei de Deus, observar os mandamentos de Deus? E muitas pessoas ficam nesse questionamento. Tá? Aqui em Ezequiel, capítulo 36, verso 26 e 27, já lemos esse texto, vou ler de novo. Deus faz uma promessa. Ele diz assim: dar-vos-ei coração novo, porei dentro de vós o espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Deus está falando aqui diretamente para o povo de Israel, mas uma profecia
que estaria acontecendo com a vinda de Cristo, a primeira vinda. Com a primeira vinda de Cristo, estaria acontecendo esta transformação do coração e Deus estaria escrevendo os seus estatutos, as suas leis no coração dos seus filhos, para que eles observem. Veja, observeis, para que obedeçam, tá bom? Aí Jesus veio, pregou, testemunhou, viveu, deu seu testemunho, mostrou o exemplo, como viver, como obedecer, obedeceu a toda a palavra, obedeceu a toda a lei de Deus, obedeceu a lei moral, obedeceu os 10 mandamentos. E aí então, em Hebreus, nós temos uma declaração de como isso se cumpriu, essa profecia de Ezequiel aqui, tá? Hebreus capítulo 8, abra aí a sua Bíblia. Hebreus 8, no verso 10. Hebreus 8, 10 diz assim: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias. Que dias? Depois que o Messias viesse para esmagar a cabeça da serpente e exterminar de uma vez por todas o mal. Isso foi feito na primeira vinda de Cristo, quando ele morreu na cruz, esmagou a cabeça da serpente. Então, depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis. Olha, citando lá Ezequiel, que nós já lemos, tá? Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então, quando Jesus veio e morreu na cruz, ele não veio para abolir a lei. Veja que a referência aqui em Hebreus é novamente a lei de Deus. Escrever a lei de Deus no coração. Olha só o que diz Paulo em 2 Coríntios. Aqui, 2 Coríntios, capítulo 3. Coríntios, capítulo 3, verso 3. Diz assim: estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Então a referência aqui no Novo Testamento a escrever a lei de Deus no coração é referência aos 10 mandamentos, que já estava profetizado lá no Velho Testamento em Ezequiel, que nós lemos. Então Jesus, ele não veio para abolir essa lei, pelo contrário, ele veio para escrever a lei agora no coração, não mais em tábuas de pedra, mas no próprio coração, nas tábuas do coração. Para quê? Para quê? Porque ele não quer que a gente desobedeça, ele quer que a gente seja selado para a obediência, para viver em obediência ao Senhor, para fazer a vontade do Senhor. Então essa figura de linguagem, de ser vomitado da boca de Deus, corresponde a Ezequiel lá, que a gente leu, ao ser exterminado lá, Ezequiel capítulo 9, né, o selamento de Jerusalém. Aqueles que não foram selados foram exterminados. Então esse vomitar da minha boca corresponde a esse extermínio lá na visão de Ezequiel, e corresponde lá em Apocalipse àqueles que vão sofrer as pragas e vão ser destruídos junto com Satanás, seus anjos e as abominações dessa terra. Então, amados, hoje é um dia muito especial, porque hoje é o dia que você está vivo. E Deus está dando oportunidade para que você possa tomar a decisão. Deus tem que agir, porque as abominações desse mundo têm aumentado, têm crescido. Ele precisa exterminar, acabar com as abominações, com o pecado. Isso são coisas detestáveis para Deus, coisas que a humanidade está praticando: violência, imoralidade, pecado, transgressão da lei de Deus. E Ele quer nos selar. Os que recebem esse selamento
são os que já permitiram que o Espírito Santo escrevesse no seu coração a lei de Deus. Se permitirmos que essa lei seja escrita no nosso coração, então nós vamos ser selados. Porque é Deus que opera essa obra. Ele escreve a sua lei no nosso coração, nos dá poder para obedecer essa lei, e aí então Ele sela a nossa vida para a obediência, para que possamos ser poupados e não sermos condenados e destruídos com toda a impiedade e todo o mal deste mundo tão terrível. Jesus te ama, Ele quer te salvar, Ele quer abençoar a sua vida. Estude mais a Bíblia, busque o conhecimento na palavra de Deus, busque a verdade de Deus. Se você quiser um estudo bíblico, quiser conhecer mais a palavra de Deus, pode colocar nos nossos comentários aí o seu contato. Nós vamos entrar em contato, nós vamos dar o estudo bíblico para você, nós vamos te ajudar a conhecer mais a palavra de Deus, para que você também, você e sua família, sejam selados para a obediência, para a vitória, para verem Jesus voltar e estarem preparados para receber das mãos de Cristo a coroa da vida eterna e entrar na cidade santa pelas portas. Deus te abençoe, Deus te fortaleça. Busque, procure, e você vai encontrar. Com oração, com submissão à palavra de Deus, você vai encontrar a verdade. Deus vai revelar para você toda a verdade, porque o Espírito Santo quer fazer esse trabalho na tua vida, na minha vida, na vida de todos os seres humanos. Oremos então. Querido Pai, obrigado, Senhor, por esta palavra. Que o Senhor nos ajude a buscar mais, a conhecer mais do Teu Evangelho, da Tua palavra, da Tua salvação. Conhecer, Senhor, a Tua lei, conhecer, ó Pai, os passos de Jesus Cristo, para que possamos andar nesse caminho de luz. Perdoa, Pai, os pecados, perdoa, Senhor, nossas falhas, e segure nossas mãos. Abençoa, Senhor, a pessoa que está ouvindo nesse momento essa mensagem, que está orando comigo, possa ser alcançada com a Tua palavra, possa ser abraçado pelo Espírito Santo e possa andar nos Teus caminhos. Nós te pedimos, ó Pai, estas bênçãos com o perdão dos nossos pecados, e em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Queridos, um abraço, Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser.